Existe alguma relação entre o despertar da consciência e as iniciações maiores? Sim. O despertar da consciência vai se dando aos poucos. Então aqueles que se lançam no caminho passam pelas iniciações menores. E é durante as iniciações menores que os primeiros graus de consciência vão sendo despertos, porque nessas iniciações menores, muitos egos superficiais ou egos criados nessa atual existência são eliminados, ou morrem, ou desaparecem de nossa mente. E com isso, então, ocorre a primeira ampliação de consciência. Muitos podem chegar até uns 5% de consciência desperta nos trabalhos, né, das iniciações menores. Raramente alguém alcança 10% de consciência liberada pelos trabalhos, pelas provas, pelo que ele faz ou precisa fazer para passar pelos 9 degraus das iniciações menores. E estamos falando só das iniciações menores, que é tão só a preparação para então depois ingressar nas iniciações maiores. Se alguém conseguir que seja 7, 8 ou 10% de consciência desperta, enquanto está realizando as tarefas ou os trabalhos referentes às iniciações menores, isso já é um grande avanço, que sem dúvida vai facilitar o trabalho, o avanço, o prosseguimento durante as iniciações maiores. Mas se alguém não consegue despertar tanta consciência assim nas menores, ele alonga o tempo de permanência nas iniciações menores. Ou seja, o seu avanço pela escada das iniciações menores se dá bem mais lentamente. Uma coisa está ligada à outra e uma coisa compensa a outra. Porque ninguém passa para uma etapa seguinte sem que primeiro preencha os requisitos necessários ou tenha realizado o aprendizado necessário referente a cada uma dessas etapas, seja das iniciações menores, seja das iniciações maiores. Então, quando falamos de iniciações maiores, nas primeiras iniciações maiores, ocorre eliminação de grande parte de defeitos que gravitam no dia a dia aqui, mas que têm raízes mais profundas. Raízes que alcançam a 4ª dimensão, ou o corpo etérico, ou outras que alcançam o corpo astral. E à medida que vai se avançando pelas iniciações maiores, vamos enfrentando, compreendendo, vivenciando, verificando, ou seja, percebendo, investigando e tendo que superar adversidades ou entidades, ou ainda isso que nós denominamos de egos dentro da gnose, referentes a cada um desses mundos. A 4ª iniciação maior, por exemplo, o adepto, o estudante, o caminhante, ele precisa então vencer, ele vai enfrentar para superar e vencer aquelas entidades que habitam ou que moram no seu mundo mental, porque a 4ª iniciação maior diz respeito ao mundo da mente. Então, terminada ou concluída a 4ª iniciação maior, o iniciado, ele alcança um nível de despertamento da sua consciência no mundo da mente. Porque ele trabalhou, ele limpou, por assim dizer,
essa esfera mental ou a sua esfera mental. E assim segue com as demais iniciações. Agora, o que acontece na prática muitas vezes é que o estudante ele não vê este avanço. Ele pode estar na quarta maior e aqui neste mundo físico nem perceber que essas coisas ocorreram ou estão ocorrendo. Mas isso já é uma outra situação. O importante é saber que a consciência vai despertando gradualmente. E à medida que vamos despertando essa consciência gradualmente, simultaneamente se dá o avanço pelos graus iniciáticos sucessivos. Alguém pode despertar sua consciência até o nível mental, que é a quarta iniciação maior, ou tão somente ao terceiro nível, ou seja, o mundo astral, o seu próprio mundo astral. Então, nesse caso, ele continua ainda como que adormecido para a realidade ou as realidades do mundo da mente, como também o que está além da mente, que é o corpo da vontade. Então, iniciação, consciência desperta, caminham juntas, par e passo. E nem sempre a gente aqui no mundo físico consegue perceber tais modificações, tais alterações que ocorrem em nossos mundos interiores. São duas coisas diferentes e muitos estudantes às vezes desanimam porque não percebem as transformações que ocorrem ou que já ocorreram dentro de si durante os seus processos iniciáticos. Porque no mundo de hoje é preferível até seguir pelo caminho da iniciação, não se dando conta das coisas que se vive nas esferas superiores ou nas esferas interiores, porque haveria muitos riscos e perigos, inclusive de perder tudo o que conquistou.